Bem-vindos a esse encontro. A gente vai falar sobre uma possibilidade de concurso da magistratura nesse ano de 2025. Gravando o vídeo antes do Enem 2025.1, tá? Então a gente está gravando essa aula de maio, hoje é 8 de maio. Faltam 10 dias para o Enem 2025.1 e muita gente acaba me perguntando, muito por conta do receio, né? E se eu não passar no Enem? Ou não me inscrevi nesse Enem por não achar que eu estava preparado e tal. E também muita gente está confiante e já quer saber, ó, quando vai ser o próximo passo. Então, tenho recebido bastante esse tipo de questionamento acerca de próximo concurso da magistratura. E aí, o que a gente tem? Vamos só relembrar algumas coisas. No segundo concurso nacional, a gente teve aproximadamente 12 mil inscritos. A gente teve uma abstenção no dia da prova de 30%, ou seja, aproximadamente 8.800, 8.900 compareceram na prova objetiva. Certo? Vamos só mudar a tela aqui. É isso. Para a segunda fase, passavam 1.500, sendo que se você empatar com a nota do candidato milésimo quinquecentésimo, você passava, certo? Aí a gente teve uma prova aplicada pela FGV e a gente teve, isso aqui é a famosa nota de corte, né? A gente teve uma nota de corte de 60 pontos. Tá? Que é o mínimo exigido para a habilitação. Por quê? Porque a prova foi fora do comum, né? Como toda prova aplicada pela FGV. Certo? Beleza. Então a gente teve isso no segundo concurso nacional. Aí, na época do segundo concurso nacional, não tinha exame nacional da magistratura. Isso veio depois, certo? Aí o que a gente teve? Exame nacional da magistratura. E o Enem, ele teve em 2024.1 duas questões, 2024, três questões, desculpa, em 2024.2 duas questões da área trabalhista. Vamos pôr que foi 3 e 3, tá? Não vamos ser tão... A gente teve aquela questão do... Não, no segundo foram duas mesmo. E foi uma de competência da Justiça do Trabalho e uma de uso de banheiro. Tá? As duas, no Enem 2024.1 foram duas em Constitucional do Trabalho e uma em humanística, que foi a questão da Convenção 182 da OIT. Tá? Isso quer dizer que é uma prova mais afeta a magistratura estadual. Sendo uma prova mais afeta a magistratura estadual, o que naturalmente acontece? Quem é da área trabalhista não vai ter tanto sucesso quanto quem é da área da magistratura estadual. Para a magistratura estadual, acaba se tornando uma primeira fase, uma fase meia, vamos dizer assim. Tem a meia fase, que é o exame nacional, depois vem a primeira fase. O conteúdo muito parecido. Para a magistratura, não é para a magistratura do trabalho, quem quer a magistratura do trabalho, não é muito bem assim. Tá? E aí a gente tem estudos feitos por concurseiros, tal, estudos extraoficiais que chegaram, até onde eu sei, chegaram até o CNJ, chegaram até a ANAMATRA, de que, somando os dois concursos, a gente tinha em torno de 1.000 candidatos que fariam as provas de juízo do trabalho. Certo? Então, esse é o panorama antes do 2025.1.
Beleza. Vamos falar de outros números que são muito importantes. Enan, a expectativa era de 75 a 100 mil candidatos. Da onde está essa fonte? A fonte está de entrevistas que foram feitas antes da primeira edição do Enan e também do contrato celebrado com a FGV, que tinha a previsão de até 100 mil candidatos para o valor que foi contratado. Certo. 75 a 100 mil candidatos. O 2024.1 teve 39.800, tá? Estou arredondando. 2024.2, deixa eu só confirmar aqui, eu estou com a colinha aqui. Teve 33 mil, estou arredondando também, e 200. O 2025.1 teve 28.800 candidatos. Isso tem a ver com a dedução dos habilitados. Certo? Então, o número de 39 mil menos, salvo engano, os 7 mil habilitados da primeira edição e menos os 6 mil e alguma coisa, 5 mil e alguma coisa da segunda edição. Então, dá um número bem aproximado. Quer dizer que a gente teve uma pequena renovação de pessoas aqui. Provavelmente 1.000 pessoas novas vieram. 1.000, 1.500, 2.000, porque se a gente tirasse os 33 menos os 6 mil, daria mais ou menos umas 27 mil pessoas, né? Entre os inscritos no 2024.2, menos os habilitados. Só que a gente chega nesse número de 28.800, quer dizer, algumas pessoas que se formaram, que estavam em dúvida, que resolveram vir para a área da magistratura. Beleza. O que acontece? A habilitação é de 2 anos mais 2 anos. Essa prorrogação aqui de mais 2 anos, ela é automática. Que dá 4 anos, né? 2 mais 2 igual a 4. Essa prorrogação ela é automática, mas por decisão da ENFAM ou do CNJ, essa prorrogação pode não acontecer. Certo? O que eu estou falando esse monte de número? O que tem a ver com prova da magistratura? Tem a ver com o seguinte. Os concursos antes eles eram regionais. Os regionais faziam a prova. Eles poderiam contratar banca ou poderiam usar a banca própria para aplicar a prova. Normalmente, era a banca própria que aplicava a prova. O que isso determina? Determina o seguinte, que a gente tinha provas, principalmente dos maiores tribunais, os que têm um quadro maior, né? A gente tinha mais provas. E a gente tinha os regionais aprovadores e exportadores portanto, exportadores de juízes, e aqueles tribunais que só importavam juízes, entre aspas. O que isso quer dizer? Eu passava no TRT2, mas eu queria ir para o TRT5. O que eu fazia? Eu passava e depois pedia remoção, fazia uma permuta, alguma coisa assim. E isso fazia com que os concursos ficassem mais nos tribunais exportadores. Então, TRT2 tinha todo ano, TRT1 tinha praticamente todo ano, TRT15 tinha praticamente todo ano, TRT3 tinha com uma certa frequência, e aí, ao lado deles, a gente tinha TRT4, TRT23, TRT24, tinha ali alguns concursos com menos vagas. Normalmente, os que tinham mais vagas, que dava aquele ânimo, era TRT2, TRT15, TRT1, né?
O TRT2, tradicionalmente, ali dos anos de 2012 e em diante, tinha sempre mais de 100 vagas, né? E nunca preenchia, dava 20, 30, 50 aprovados. No meu concurso, que foi regional, foram 15. Beleza. O primeiro concurso nacional, ele foi obrigatório. Os tribunais tinham que, não podiam mais fazer regionais, tá? Era só concurso nacional. E isso fez com que o seguinte, eu não lembro o número exato, mas vamos supor que a gente tinha 250 vagas e a gente teve 300 aprovados, certo? A gente preencheu as 250 vagas e sobraram 50 juízes. Não é um número muito exato. Então, toda vaga que foi surgindo aqui, elas foram sendo preenchidas com esses juízes, certo? E isso aconteceu ao longo de alguns anos, tá? Ao lado disso, a gente teve reforma trabalhista, que reduziu o número de processos no âmbito da Justiça do Trabalho, só voltou a normalizar a tramitação de processos agora, em 2023, 2024. E a gente teve também o teto de gastos. E aí toda essa briga que a gente tem, que a gente vê atualmente em torno do arcabouço fiscal e etc. Isso atrapalhou também a realização de concurso, mas o principal fator foi esse aqui, o número de vagas preenchidas por juízes que foram aprovados além do número lá do primeiro concurso nacional. Depois, o nacional se tornou facultativo. Com isso, é o seguinte, eu vou abrir o segundo concurso nacional, que foi o que aconteceu. Eu quero abrir o segundo concurso nacional, TST. Mandou ofício para cada um dos tribunais, quem vai aderir? Eu vou. Todo mundo aderiu, tá? Mas era opcional, tá? E aí, ou seja, eu posso ter regional e eu posso ter nacional. O concurso para a magistratura hoje. O segundo concurso nacional, como eu já adiantei, era facultativa a adesão, mas todos os tribunais aderiram. A gente teve 300 vagas e 227, 28, 29 aprovados. É que teve umas desistências aí, mas basicamente foi esse o número. Então quer dizer que a gente tem aí, se eu estou bem de matemática, 73 vagas de saldo. Acontece que de 2023, quando o TST fez quantas vagas tem, você quer aderir, não quer aderir e tal, até realizar o concurso que começou em 1/6 de 2023, quando abriu o edital, e acabou em meados, ou seja, mais ou menos ali para julho de 2025, nesse período a gente teve aposentadorias, etc., o que acabou gerando mais vagas. A gente fala hoje em mais de 200 vagas nos quadros de magistratura. E a gente tem a lei orçamentária que nos possibilita, salvo engano, 170 vagas para o ano de 2025. Não vai dar mais tempo de realizar um concurso desse tamanho no ano de 2025 e terminar. Ele pode começar esse ano, mas não vai terminar esse ano. Por quê? Porque é um concurso que tem várias fases. E ele tem uma fase prévia muito longa, se ele for nacionalizado. Por que ele tem uma fase muito longa? Porque precisa mandar ofício para os tribunais, falar quem vai aderir, quantas vagas vai ofertar, contratar a banca, fazer orçamento, depois de ver quantas vagas serão, fazer todo o trâmite burocrático até abrir o edital. Aberto o edital, vai ter alguns
bons meses, 3 a 4 meses, até a prova objetiva, e depois tem discursiva, sentença, as correções de discursiva e sentença, até ter prova oral, a gente já está lá. Se abrir o edital hoje, em maio, a gente já está em 2026, falando de prova oral. Então quer dizer que essas vagas não seriam preenchidas. Tudo bem? Essas vagas não seriam preenchidas hoje, entende? E aí o que acontece? Acontece o seguinte: a gente tem e aí o que a gente tem? A gente tem atualmente nenhuma movimentação oficial para a realização de concurso. Acontece que a gente tem um problema, que é o déficit de juízes que a gente já sente. Falta juiz. Tá? E esse déficit, ele tem a motivação principal no fato de que esse trâmite de um concurso nacionalizado, ele é muito lento. Então, a realidade que é uma hoje, por exemplo, 300 vagas, quando passa 1 ano e meio e termina o concurso, já tem 450. Sendo que esses juízes, quando eles são aprovados aqui, eles vão fazer ENAMAT e EJUDE, que é a formação inicial. E eles vão demorar aí mais ou menos mais 3 meses até tomar posse. E isso é sentido. E a gente já vê uma movimentação nas associações de juízes em torno dessa necessidade de juízes que faltam, né? Beleza. Acontece, agora a gente vai unir as duas coisas. E a gente tem a gente tem 2 problemas principais, tá? 2 problemas principais. Problemas. Primeiro problema principal. A gente tem uma questão orçamentária que afeta a estrutura. Não estou falando de vagas. As vagas estão lá na lei orçamentária. 170 vagas, certo? Mas a estrutura do tribunal, na estrutura do tribunal, de cada regional, falta servidor. E isso faz com que todo o trâmite burocrático que eu falei para a realização de um concurso regional se torne muito difícil. Porque, imagina, eu sou presidente de tribunal, tenho que falar, eu vou pegar 10 servidores e eles vão ficar 1 ano e meio dedicados para o concurso. Isso é difícil de a gente ver hoje em dia na prática, porque falta servidor. Então, um concurso regional, ele é muito difícil de ser realizado. Além disso, precisaria de autorização do CSJT para contratação de banca, que é uma questão muito cara, custa dinheiro. A gente está falando de dezenas de milhões de reais para a contratação de uma banca. Dá para ser banca própria? Dá, mas ainda assim a gente teria a estrutura de locação de locais, aquelas máquinas que passam os gabaritos, né, da prova lá, a bolinha que você coloca na questão 1, 2, 3, isso custa também, e isso dependeria de aprovação específica do CSJT, até onde eu sei, para a realização de um concurso, para gastar esse dinheiro para a banca e para aplicação do concurso em si. A gente tem um outro problema, que é o ENAM. O ENAM, ele é um problema para um concurso da magistratura, porque a gente tem, conforme estudo extraoficial, mas que me parece muito correto, em torno de 1.000 candidatos possíveis para a magistratura do trabalho. 1.000 candidatos para 170 vagas é uma coisa a se considerar.
porque seria uma prova quase que feita ali para poucas pessoas, né? Isso implicaria numa prova mais ou menos com 1.000 candidatos, sendo que passariam 200 para a segunda fase. Opa, 200 para a segunda fase. É difícil aqui, hein? 200 para a segunda fase. E aí, 200 para a segunda fase é quase a totalidade aqui. Então, não fica uma amostra muito boa para o concurso, com tantas vagas, ter pouco candidato. Ah, professor, o Enem pode substituir a primeira fase. Isso aqui eu acho que tem uma baixa aplicabilidade para o concurso da magistratura do trabalho. Por quê? Porque o Enem, como eu falei lá, eu falei que tudo ia se ligar, né? O Enem, isso aqui, a substituição do Enem pela primeira fase, é assim, ó, o tribunal pode falar assim, ó, se tiver até 200 inscritos, eu não vou fazer prova de primeira fase. Todo mundo que foi habilitado no Enem vai direto para a segunda fase. Isso pode acontecer, tem uma autorização na Resolução 75 de 2009 do CNJ, que foi alterada, né, nesses anos de 2023, 2024, autorizando essa situação. Acontece que, para nós da área trabalhista, como não tem tanta questão afeta a área trabalhista, a gente não tem um filtro tão importante como a primeira fase. Como eu sempre falo, a prova objetiva ela é uma prova que não é a ideal, mas ela é o melhor filtro possível para um número grande de candidatos. E a gente precisa saber se o candidato sabe sobre aviso prévio, sobre férias, sobre jornada. E o Enem não cobra nada disso. Ele cobra ali no máximo o direito constitucional do trabalho, que para mim é uma coisa que não existe, mas direito constitucional do trabalho. Ele cobra direito constitucional do trabalho, dando essa ideia de que a área trabalhista está abrangida ali pelo Enem, está sendo respeitada ali pelo Enem, quando na verdade a gente pode dizer que não está, né? Agora, a questão é a seguinte: se a gente substituir se a gente tiver um concurso que substitui o Enem pela primeira fase, ou melhor, a primeira fase pelo Enem, a gente não tem esse filtro tão importante e a discursiva não é capaz de corrigir esse caminho, né? Então, fica com um problema muito grande na realização das provas. Então, o que a gente tem? O Enem 2025.1 como essencial para uma aprovação de um número maior de candidatos. Para aumentar esse número de 1.000 candidatos que querem a área trabalhista, ou seja, a gente aumentar esse patamar. Não dá para saber muito o que vai acontecer, porque o Enem ele pode vir muito pesado ou ele pode vir mais ou menos como as provas anteriores. A gente tem uma possibilidade de ter um número maior de aprovados, porque todo mundo já conheceu como a prova funciona com as 2 edições, mais a reaplicação de Manaus. Porém, o que acontece? Se a prova vem reduzindo o número, se a prova vem reduzindo o Enem, vem reduzindo o número de inscritos, se a gente tiver, por exemplo, 10.000 aprovados no Enem 2025.1, é bem possível que pro Enem 2025.2 a gente tenha menos de 20.000 pessoas inscritas para uma prova cara de âmbito nacional realizada 2 vezes ao ano. Então a prova o Enem acaba se tornando inviável financeiramente. Porque para aplicar uma prova de âmbito nacional para 1.000 ou para 20.000 pessoas ou para 40.000 pessoas, o custo é muito parecido. Não quer dizer que não diminua, mas é muito parecido. E aí a gente tem esse problema.
o ENAM precisa dizer a que veio e demonstrar uma necessidade pela sua manutenção, ao mesmo tempo em que a Justiça do Trabalho precisa de mais candidatos. E aí a gente fica nesse entrave. A gente só vai descobrir isso realmente após o ENAM 2025.1. Agora, qual é a circunstância, e essa é provavelmente a parte mais importante, favorável que a gente tem hoje? Primeiro, a gente tem previsão orçamentária, na lei orçamentária, para, salvo engano, 170 vagas. Certo? A gente tem previsão orçamentária para 170 vagas, a gente tem troca de gestão no TST. Tá? São biênios, né? Salvo engano, o biênio que a gente está é 2024 a 2026, tá? Com o presidente atual, mas ele vai se aposentar, e essa troca de gestão favorece a realização do ENAM exatamente no fim do ano, quando troca a gestão e quando também a gente tem o resultado definitivo do ENAM 2025.1. Então quer dizer que o terceiro concurso nacional, ele possivelmente acontecerá a partir do segundo semestre de 2025.1. Porque eu aposto ali nos últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro de 2025, a gente pode ter abertura de vagas. Exatamente para tentar aproveitar a previsão orçamentária favorável, tá? E para aproveitar essa troca de gestão. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.